e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Marcelo Fernandes tem o melhor início entre os últimos 6 técnicos do Guarani. Atual comandante supera Maurício Souza, Alan Al, Pintado, Júnior Rocha e Claudinei Oliveira. Desde a sua estreia, o treinador alviverde acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, registrando um aproveitamento de 61%. Márcio Silva, zagueiro que seria utilizado como titular no duelo pela Copa Paulista, sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o Bugre nas próximas semanas. CBF altera a data do jogo da Ponte pela Série C do Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Tombense, que seria no dia 5 de julho, um sábado, passou para dia 7, segunda-feira, às 7h30 da noite. Partida válida pela 11ª rodada. Partida será disputada no Moisés Lucarelli. Sem vencer a 2 partidas, Macaca busca retomar a liderança da Série C na próxima rodada. Clubes brasileiros deixam impressão positiva na primeira rodada no Mundial de Clubes. Botafogo e Flamengo venceram seus jogos, enquanto Palmeiras e Fluminense ficaram no empate, mas com bons desempenhos táticos. Luiz Gustavo inicia trabalho de recondicionamento físico no CT do São Paulo. Meio-campista, que trata de uma tromboembolismo pulmonar, continua sob cuidados médicos e sem previsão de retorno. Neymar diz que ficou perto de defender o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Camisa 10 do Santos conta que preferiu usar a pausa no Campeonato Nacional para aprimorar ainda mais o condicionamento físico. 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Mande para cá, participe do programa e daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. O BRT está pronto.
36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Mundial de Clubes rolando, a Série B também não parou. A Série B ontem, por exemplo, nós tivemos pela 11ª rodada, Volta Redonda e Avaí empatando pelo placar de 1-1. Vamos então com o Mundial de Clubes. Fluminense e Borussia Dortmund empataram pelo placar de 0-0, primeira rodada, Grupo F. Pelo Grupo E, o River Plate venceu o Urawa Reds Diamonds do Japão pelo placar de 3-1. E também pelo grupo do Fluminense, o Ulsan perdeu para o Mamelodi Sundowns pelo placar de 1-0. Fechando os jogos de ontem, a Inter de Milão ficou no empate diante do Monterrey do México pelo placar de 1-1. Hoje tem a estreia do Manchester City, hoje tem também a estreia do todo-poderoso Real Madrid, além do Pachuca, que encara o Red Bull Salzburg. O Palmeiras volta a jogar amanhã no Mundial de Clubes. Às 13 horas, o Verdão pega o Al Ahly do Egito. Amanhã também, às 4 da tarde, pelo grupo do Palmeiras, tem Inter, Miami e Porto. Às 19 horas, tem o Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. E às 22 horas, tem PSG e Botafogo. Campeonato Brasileiro da Série C também não teremos rodada neste fim de semana. A competição volta apenas na última semana do mês de junho. Copa Paulista de Futebol, lembrando que o Guarani venceu na estreia, bateu a equipe do Paulista de Jundiaí pelo placar de 2-1 e volta a campo o Bugre diante da equipe do Primavera. Esse jogo será no sábado às 15 horas. A segunda rodada começa já na sexta-feira. Aliás, hoje, né, vamos ter o jogo da Inter de Limeira. A Inter também disputa às 7 da noite pela primeira rodada, tem Inter de Limeira e Botafogo. A segunda rodada já começa na sexta-feira, tem Taubaté e Santo André, 15 de Piracicaba e Rio Branco pelo grupo do próprio Guarani. Já na sexta ainda, tem o jogo do Paulista contra o São Bento, também pelo grupo do Bugre, e assim vai a segunda rodada da Copa Paulista de Futebol. A Ponte Preta, em contrapartida, aguarda, né, o próximo compromisso da Série C, que vai ser no sábado, dia 28, fora de casa, no Paraná, contra o Maringá. Lembrando que a Macaca ocupa a segunda colocação na Série C, o líder é o time do Caxias, a Ponte ocupa a segunda colocação e o Guarani é o 11º colocado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Leandro Capucci. Pessoal, não adianta ligar pro número do WhatsApp, porque não tem quem atenda. Não tem nem aparelho para atender aqui. O pessoal liga todo dia. Mas faz parte, tá bom? Vamos lá. Bom dia, não consigo acreditar nas pessoas que dirigem o Guarani. Antes do jogo contra o Retrô, circulava uma notícia que membros do CA estavam descontentes com o trabalho do treinador. Hoje todo mundo rasga elogios. Eduardo. Tá bom, tá registrado. Bom dia, Carlos Henrique. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Xandão Fera. Ontem passou por uma cirurgia. Opa! Boa recuperação, Xandão. Pico da turma do Cambuí. CH, será que o retranqueiro Alberto Valentim vai fazer na lateral esquerda a volta o Arthur e mantém o recém-contratado, porém o Arthur fazendo a função do Barcelos e o recém-contratado fazendo uma função do Arthur? Eu não tenho a mínima ideia, Lê. Falta muito tempo ainda para a partida. Não sei, ele pode fazer isso, mas eu acho pouco provável. Tá bom? É apenas um palpite nesse momento, tá? CH, bom dia. Eu acredito que com os novos reforços do Guarani o time irá encaixar. Vamos vencer o CSA e entrar para o G8 para não sair mais. Eu não vou ler isso aqui, Adriano. Essa provocação eu não vou ler, tá bom? Um abraço. Deixa eu ver aqui, mandaram foto. Não sei do que se trata. Acho que essa novela acaba. Atlético de Madrid está em cima do Palmeiras para levar o Richard Rios. André Cambuí. Vamos ver. Eu já ouvi tanta coisa sobre o Richard Rios, inclusive de companheiros que eu confio na imprensa de São Paulo, cravando que ele já estava negociado com o futebol inglês. Trouxe essa informação aqui e nada aconteceu. Então, vamos aguardar. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Bugre. O Guarani que vai ter mais 9 sessões de treinamentos, contando com a de hoje, antes do próximo compromisso pela Série C contra o CSA, jogo marcado para o dia 28 de junho, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste intervalo aí sem partidas, o elenco alviverde só vai receber folga no domingo, então é muito tempo para o técnico Marcelo Fernandes ajustar a equipe aí e também, quem sabe, repetir a escalação, né? Já que ele não conta com nenhum jogador suspenso e também nenhum atleta no departamento médico. Rafael Bilu, que era a única dúvida, né? A única dúvida para a partida e sentiu na última rodada contra o Itabaiana, deve ficar à disposição do treinador. Uma informação também sobre o atual comandante bugrino é que ele tem o melhor início entre os últimos 6 técnicos do Guarani. Marcelo Fernandes supera Maurício Souza, Alan Al, Pintado, Júnior Rocha e Claudinei Oliveira. Desde a estreia de Marcelo Fernandes, o comandante acumulou aí 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 61%. Pegou o Guarani zerado na Série C e hoje aí colocou aí com o Bugre com 11 pontos, brigando por uma vaga no G8 da competição. Uma informação aí é que Márcio Silva, o zagueiro que seria utilizado como titular no duelo pela Copa Paulista na última segunda-feira, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e pode desfalcar o Bugre nas próximas semanas. Ele que era pouquíssimo utilizado na equipe profissional. Com a lesão dele, na última partida, o técnico Marcelo Cordeiro, né, o técnico que está dirigindo a equipe na Copa Paulista, optou por improvisar Lucas Justen no sistema
sistema defensivo, né? O lateral direito, o Lucas Justen, jogou na zaga e o técnico explicou um pouco aí sobre essa improvisação. Então o Justen é um atleta que já é zagueiro de origem, ele é tanto lateral como zagueiro, estava suspenso na Série C, então o professor Marcelo Fernandes achou que seria bom para ele não perder ritmo de jogo, já que a gente ficou 15 dias sem jogar, depois ficaria mais 15 dias sem jogar. Podendo, quem sabe, entrar no G8 da Série C, o Guarani então segue firme aí na preparação para esta partida de extrema importância no Brinco de Ouro contra o CSA, dia 28 de junho, um sábado, às 5 horas da tarde. Legal, Vinícius. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Paraná, quem que mandou mensagem aqui? Um abraço, Moisés. Obrigado pela sua audiência, sua resposta tá aí no seu feed, tá? Tá aí na sua caixa do WhatsApp. É o seguinte, tem muita gente perguntando pra mim, o que você achou do japonês? Porque o japonês barbarizou, gente. Vamos devagar, né? O Paulista é um time modesto, não é? E o Guarani jogou bem o primeiro tempo só. Depois mudou, não foi o mesmo, o Paulista lá deu uma mexida, mas o Guarani foi superior e mereceu o resultado. Ponto. Dito isso, não dá para você tirar uma análise, eu assisti lá pela Ulisses TV o jogo, não dá para tirar uma conclusão por uma partida apenas. Tem muita calma, deixa ele desenvolver. Nós perguntamos muito ontem pro Marcelo aqui, ao vivo, e ele sempre foi com parcimônia, calma, vamos aguardar, ele está se dedicando muito. Eu acho que é assim que tem que ser levada a coisa, com calma. Não é fácil pro rapaz, ele atravessou o planeta para jogar futebol aqui, longe da família e longe de tudo. Então calma, vamos dar tempo ao tempo. Gleger Zorzin, chegando para falar do Guarani. Bom dia, Gleger. CH, bom dia, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Ontem, no programa da TV Os Donos da Bola, que vai ao ar a partir das 12 horas, CH, o Marcelo Fernandes esteve com a gente, né? Bate-papo legal, gostei demais. O Marcelo é um cara muito direto, né, nas suas colocações, cara que entende de futebol. E os números estão mostrando isso, né? Você vê que ele estava falando na manchete agora, né? Ele, entre os últimos 6 treinadores que passaram pelo Guarani, ele tem o melhor início aí de trabalho. Então, expectativa, né? O torcedor criando aí uma expectativa interessante. O Guarani vem melhorando, vem evoluindo e isso é muito importante. Então, que legal, que legal. A expectativa é que o Guarani possa estar crescendo cada vez mais, possa estar encostando lá no G8, possa entrar no G8 e brigar por uma das vagas para a classificação para a próxima fase. Importante demais. E algumas palavras do Marcelo Fernandes me deixaram até um pouco mais entusiasmado, né? Grupo fechado, vestiário muito bom. Isso é um ponto primordial, viu, CH? Para que, por exemplo, esses novos jogadores que chegaram, sendo bem aceito aí pela galera, isso é muito, mas muito importante. Espero que dê tudo certo e a gente espera, claro e óbvio, que o Guarani consiga uma das vagas para estar na próxima fase e aí iniciar mais um novo trabalho, porque a gente sabe que é um novo campeonato, né? Depois que classificar entre os 8, vem o chaveamento e aí é um campeonato totalmente diferente. Mas eu senti muita firmeza, gostei demais da entrevista do Marcelo Fernandes e gostei demais daquilo tudo que foi dito, né, do elenco, dos jogadores que chegaram, de como está o vestiário, de como está a aceitação desses atletas ao seu trabalho. Isso é muito importante. Muito boa a entrevista do treinador ontem para nós na tela da Band e que o Guarani consiga permanecer nessa evolução, buscando aí uma das vagas entre os 8. Gostei também da entrevista do Marcelo, ele é um bom papo, direto, não tem contorno, não é? Responde tudo que você pergunta. Eu fiz perguntas diretas para ele, ele foi muito bem. Eu gosto do trabalho dele, acho que ele é muito coerente no que faz. Agora a bola precisa entrar, né, Gleger? Não tem jeito, a bola precisa entrar. E o Guarani ainda, para mim, está em processo de reconstrução. Se continuar assim, com certeza vai se classificar. 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. E
De volta, Vinícius Abarca. O ICH, ouvintes do Nossa Área, trazendo as informações da Macaca, a Ponte que teve uma data alterada de um jogo aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Tombense, que estava marcado para o dia 5 de julho. Um sábado passou para o dia 7 de julho, uma segunda-feira, às 7h30 da noite. Essa partida, que será no Moisés Lucarelli, é válida pela 11ª rodada da competição nacional. Enquanto isso, a equipe de Alberto Valentim segue se preparando para o próximo compromisso contra o Maringá. A Macaca, que não vence há 2 partidas, perdeu a liderança da Série C e busca contra a equipe paranaense retomar a liderança da competição. Claro, precisa vencer e também torcer por um tropeço do Caxias. Uma informação sobre a preparação para este compromisso é que o elenco alvinegro vai receber folga sábado e domingo. Então serão mais aí 8 sessões de treinamentos antes do duelo contra o Maringá, partida que está marcada também para o dia 28 de junho, um sábado às 7h30 da noite no estádio Willie Davis, em Maringá. Vladimir, do São Marcos, claro que não, né? Nenhum treinador vai admitir que o elenco tá rachado e que o vestiário tá ruim. Não vai mesmo. Então algumas respostas são protocolares. Mas a gente sente, eu pelo menos percebo, depois de ficar tanto tempo à beira do gramado, você pega um pouco de traquejo, né? Você sabe como é que as coisas elas são, né? A gente não acerta sempre, mas quando a coisa vai mal, você tem efetivamente, né, uma ideia do que está acontecendo, né? Uma ideia do que está acontecendo. Bom, um abraço para todo mundo aqui, me perdoe aqueles que eu não atendi, mas o tempo urge, como diria o profeta. Voltando, Gleger Zorzinho agora, para comentar a Ponte. A Ponte que tem na próxima rodada, né, CH, não vou dizer obrigação, mas o dever de tentar recuperar os pontos perdidos em casa. 2 resultados ruins, 2 resultados ruins jogando do Majestoso, e aí você precisa buscar os pontos fora para recuperar, né, esses pontos não marcados jogando em casa. A gente sabe, o time é um time competitivo, é um time que vinha até a última rodada liderando a competição, acabou perdendo a liderança para o Caxias, e agora o Alberto Valentim precisa, né, de uma recuperação, digamos assim, porque a oscilação vai haver dentro da competição, né? O time vai oscilar, o time vai, em alguns momentos, não ter a mesma performance que tem tido, por exemplo, na grande maioria dos jogos. Um jogo ou outro, às vezes não tá legal, o time não tá bem, né? Enfrenta um time que às vezes o planejamento, a estratégia, ela não se encaixa daquilo que você vai enfrentar e vai acontecer percalços, mas tem que estar muito atento ao Alberto Valentim com isso, não deixar que isso interfira no emocional dos seus atletas, e a gente sabe que o Alberto é um cara que cobra muito isso, e a Ponte também tem jogadores experientes, né? Jogadores traquejados e que já passaram por diversas situações parecidas. Então tá aí, tem um retorno aí de 3 jogadores importantes, que eu acredito que tem que voltar e tem que ser titulares, né? Tem que jogar o Dudu, tem que jogar o Arthur, tem que jogar o Wanderson. Então, assim, são jogadores importantes e que no meu modo de pensar e no meu modo de ver, CH, fizeram muita falta na última rodada. Muita falta na última rodada. O sistema defensivo da Ponte teve muitos problemas. E, claro, o empate, que foi um resultado amargo, mas se você olhar a situação do jogo, a circunstância do jogo, sem dúvida nenhuma, a Ponte tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, né? Porque o Ítalo, né, o atacante lá do ABC, o artilheiro, perdeu 2 gols no primeiro tempo, que, olha, não é acostumado a perder, não. Então, mas o que importa realmente é que a Ponte tem mais uma chance de reverter essa situação, um jogo fora de casa, contra o Maringá. Vai ser um jogo duro, hein? Mas a expectativa é de que a Ponte se recupere e consiga vencer, Ceará. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O BRT está pronto. 36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, claro, para destacar o Mundial de Clubes. Ontem, diante de um calor de 30 graus no Rose Bowl, a Inter de Milão sofreu em Los Angeles e ficou no empate por 1-1 diante do Monterrey do Sérgio Ramos, o espanhol que está jogando no time mexicano. 1-1 placar do jogo. Sérgio Ramos abriu o placar para o time mexicano a 24 do primeiro tempo, mas o Lautaro Martins, a 41 do primeiro tempo, acabou empatando o jogo. Monterrey, comandado pelo técnico Domenico Torrente, que passou pelo futebol brasileiro, trabalhou no Flamengo. Andrada, Medina, Sérgio Ramos e Guzmán, Chaves, depois Aguirre, Torres, depois Giussa, Rodrigues, Canales, depois Rojas e Arteaga, Ocampos, depois Cortiço e Berterame, depois Ambriz. A Inter de Milão do técnico Cristian Chivo, lembrando que o Isaac deixou o time italiano, com Sommer no gol, Pavard, depois Luiz Henrique, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, depois Aslanides, Sukic, Mkhitaryan, depois Zalewski e Carlos Augusto, brasileiro, depois de Marco, Lautaro Martínez e Esposito, depois Thuram. Placar de 1-1 para mais de 40 mil torcedores. O árbitro foi o brasileiro Hilton Pereira Sampaio. A estreia da Inter de Milão ficou no empate por 1-1 diante do Monterrey do México. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Fique na rede Bandeirantes de rádio, porque vem aí todas as emoções do Campeonato Mundial de Clubes. É claro, você confere toda a rodada aqui na Bandeirantes. Até amanhã. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais.